cada um depreendeu dele. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Tomou consigo a Datã, Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai vós insensatos, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outra coisa de somenos, que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação, para ministrar? E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizesse subir da terra que mana leite e mel, para fazermos morrer nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã. Tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual com o seu. Tomaram, pois, a cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, e sobre eles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio dessa congregação, e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda a congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos,
das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse-lhes Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar como tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezam o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo de seus pés fendeu. Abriu a sua boca e tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceu no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não aconteça que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Disse o Senhor a Moisés: disse Eliezer, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Eliezer, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido daqueles que foram queimados e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito através de Moisés. Bem, eu pergunto aos irmãos o que foi observado nesse texto de Números capítulo 16. Engraçado ele ter falado sobre espantar o fogo, porque são santos, né? Espalhar o fogo, né? Espalhar porque são santos. Mas na verdade, santos quem? O povo. Não, os incensários. Eu fiz essa pergunta porque no primeiro momento que eu li eu tive essa impressão também. Mas santos foi só o incensário pelo fato de ter sido trazido na presença do Senhor para uma prova. Se tornaram santos, porque Deus agiu naquele utensílio, né? Ele foi chamado, né, invocado através dos incensários. Ele foi usado para invocar a presença do Senhor. Então foi considerado um material santo. Eu achei isso profundo, inusitado para mim. Me chamou a atenção porque foi levantado no povo o despeito, né? Porque só ele que trazia as coisas, só Moisés e Arão, né? Aí eles viram que ele estava levando isso para o deserto, não deu projeto nenhum na caminhada. Aí eles se levantaram contra Moisés e assim pararam um bocado de gente, né? 250 príncipes renomados, diga-se de passagem, né? São pessoas de respeito. Ou seja, Corá, inicialmente, convocou Datã e Abirão para fazer uma parceria de influência, né? Influência sobre os 250 e provocaram uma chamada rebelião, né? É interessante a gente parar um pouco para meditar nessa palavra, rebelião, porque na verdade nós temos exemplos de rebelião na Escritura Sagrada. Um deles é do próprio
anjo que se desviou para o lado das trevas, né? Ele incitou uma rebelião, ele reuniu um terço da parte dos anjos do Altíssimo, né? Então, a rebelião ela é tratada com uma certa seriedade da presença do Eterno, porque se trata de uma conspiração contra os planos dele, né? Conspira-se contra o plano do Eterno e levanta-se ali um motim, uma revolta, né? A rebelião sempre tem dentro da igreja, né? Sempre tem aquele que levanta, arrasta um bocadinho. O tempo todo. Dizendo-se mal de quem está na frente, ou de quem está no grupo, de quem está no louvor, de quem está em um ponto, em outro, né? Nosso grupo ele é bem reduzido, mas em grupos grandes eu já ouvi muito testemunho de que rebeliões são levantadas o tempo todo. É uma analogia, tomamos que é uma analogia. Foi observado mais algum ponto? Samuel José já chegou reclamando, essa terra não tem nada, não vou obedecer a Deus. Aí quando Moisés foi falar com um Deus que não toca nem nada que pertence a eles, cada castigo divino. Ele percebeu da ira do Eterno, ele percebeu que ela seria muito pesada em cima deles ali. Se vê as barracas lá, não podia nem tocar, nem utensílio deles, você vê tão grave que é. Você vê que o pai de família, ele é responsável pela morte dos seus, né? Vocês vê que tinha criança no meio, tinha filhos, tinha mulheres, todos receberam o castigo advindo do pai. Vocês veem como é que é séria a condução da família pelo pai. Ele pode salvar a sua família, ele pode condená-la toda ela, conforme as atitudes dele, né? E é profundo também que eu vou deixar para ver se os irmãos observam. No finalzinho ele fala que foi também feito um memorial, né, para todo mundo ver e lembrar da revolta. Essa revolta foi citada na Escritura em vários pontos, no Novo Testamento, em vários pontos foi citada essa rebelião contra o grupo praticada por Coré. Inclusive a tribo de Rúben, ela recebeu esse estigma aí durante muito tempo, porque Datã e Abirão eram descendentes da tribo de Rúben, né? Eles lembraram dessa revolta do seu pai, ou do seu patriarca, né, durante muito tempo, que foram Datã e Abirão, rubenitas. Alguém observou que Moisés achou estranho Levi estar envolvido naquilo? Levi é da tribo dele. Está na mesma, né? Ele é o representante, né? Então, quando se fala o levita, é porque o pai toma renome, né? Toma renome. Os filhos tomam renome. Por que Moisés estranhou? Porque ele era um dos patriarcas da tribo. Mas por que falou assim, vocês levitas tomando parte dessa rebelião? E ele explica aí. Que parece ser fora do comum, né? Por que é fora do comum? O costume, né? É só é igual porque vocês, eu estou achando estranho vocês terem tomado parte nisso. Que foge do padrão. É como se surgisse um dentro de nós e conspirasse contra nós mesmos. Mas por que aquele é mais estranho do que os outros tantos? Porque ele era principal, ele era personagem, Mais profeta. Lá vai. A tribo de Levi, ela já era separada para oficiar na presença da Eterna. Meu que assim, você já tem um cargo. Eu sempre estou tomando parte dessa conspiração. É pouco, ele fala assim, é pouco você já ter sido separado para oficiar na presença do Eterno. Está entendendo? Ele já era co-participante dos trabalhos oficiais do templo religioso, né?
e se envolveram também na revolta. E ele ainda falou com Corá: caso você quer ser um sacerdote, é por isso que você está tomando intentando isso, né? Porque Arão foi chamado para ser sacerdote, como se fosse o sumo sacerdote, né? E o filho dele, sequencialmente, Eliezer, era continuante daquele trabalho. Então eles queriam aquele ofício, mas sendo que eles já eram separados para fazer trabalhos. É a mesma coisa da pessoa falar: eu não estou agradado do trabalho que eu estou fazendo, eu quero pleitear aí alguma coisa mais de destaque. Isso acontece. Mas não seria porque eles viram que Moisés estava prolongando, Moisés não, né? Porque a situação do deserto estava prolongando muito e estava achando um caminho difícil, e depois viu que o outro poderia ser um atalho mais fácil? Até poderia, mas o início da rebelião é porque Moisés estava se exaltando na mente deles. É você que é o príncipe, o mandante todo da congregação. Aqui tem um santo também. Eles fizeram parecido com o que Miriam fez. Só que Miriam, ela estava pleiteando a causa de Arão, achando que Moisés estava se exaltando mais do que Arão. Deus chamava ele para conversar, e etc e tal. Ela estava achando que o serviço de Arão estava pouco, ou o mérito dele estava pouco. Ela pleiteou causa de Arão, que Arão nem estava interessado naquilo. No caso deles, não. No caso deles, eles pleiteou em cima do cargo de Moisés. Eles queriam questionar a exaltação de Moisés. Exaltação no sentido de importância, né? Intimidade. Estava achando que... Sempre tem um despeito muito próximo. Eles achavam que não era nada daquilo que não era Deus que estava falando com Moisés. Tanto que fala que Moisés fala que se fosse dele, eles iam morrer de causa, igual todos os homens, né? Mas se fosse de Deus, que ia ser diferente. Inaudito quer dizer inusitado, é diferente, né? A terra ia se abrir e aconteceu que abriu. Deve ter sido uma coisa feia. E vocês viram que interessante que assim que os 250 amotinados por Corá, Datan e Abirão observou eles sendo tragados, correram com medo. Vai acontecer conosco também. E eles morreram também de outra maneira, mas morreram. Foram queimados, né? Você viu que, indiferentemente desse ter percebido, como eles tomou parte na rebelião, eles também foram castigados, 250. E foi na hora, né? Na hora. Assim que ele fechou a boca, foi exatamente. Para provar que a palavra dele é que realmente ele é um escolhido que o Eterno atende a. E você pode perceber que ele se irou em dado momento ali e pediu o Eterno para não receber a oferta quando foi questionado. E é interessante que subiu um insulto sério, e não sei se vocês viram, de Abirão, que não quis atender o chamado Moisés. Ele estava tão desprezante que ele falou assim: eu não vou lá não. E ele falou uma coisa que, pelo menos meus olhos humanos, mas acredito que deve ter sido forte também esse insulto. No caso, não foi nenhuma blasfêmia, foi uma profanação, né? Ele profanou a promessa. Alguém sabe dizer em que momento que Abirão profanou a promessa? Porque ele estava com aquele pensamento que o plano de Moisés estava errado, né? E ele fala umas coisas pesadas aí, dentre elas uma, aos meus olhos, mais pesada e mais profanadora. A fala de Abirão é quando Moisés chama e ele não atende. 12, versículo 13, mais propriamente. Fala que por acaso que você quiseste correr leite e mel? Hã? Alguém fala assim, porventura
que nos fizeste subir de uma terra que manda leite e mel para matar neste deserto? E aí? É exatamente aí. Fala, tipo assim, por acaso que tipo assim, tirou eles do bom para levar eles pro ruim, né? Mas quando você fala bom e ruim, você mascara o que é terrível aí. É até um exemplo de tradução bíblica, né? A tradução bíblica, conforme ela usa um eufemismo, ela esconde, suaviza o ponto agressivo. É como se falar iniquidade, falar transgressão da Torá. Suaviza, esconde, tira um pouco a importância, o destaque, o sublinhamento. E aí? É justamente nessa fala, por que ela é agressiva? Ele falando vocês querem andar em voz ainda? Coloca a promessa de Deus como se fosse ruim. Está Pior do Egito. Não iria cumprir. Não, pior. Profanou ela aí. O que é profanar? Pegar uma coisa santa e fazer ela ser pecaminosa, mal, ruim, né? Ele chamou de terra que manda leite e mel. Qual terra? Prometida. Prometida já é chamada de leite e mel pelo próprio Deus. Não. Não. Está falando do deserto, né? Não. Qual terra nesse texto ele chama de terra que mana leite e mel? Se ler o texto aí dá para ver. Qual terra foi chamada de terra que mana leite e mel? No texto aí, no 13. Está bem óbvio aí, hein? Falou que fez subir de onde? Subir de uma terra que manda leite e mel. E ele estava falando de qual terra? Do Egito. Ele subiu foi de lá. Então Ele está colocando o Egito como uma maravilha. não só uma maravilha, ele usou a mesma expressão que o Eterno usou para a terra prometida. É como se foi uma malícia muito terrível. Para que vai levar nós para uma terra que mana leite e mel se você tirou nós de uma terra que mana leite e mel? E na Bíblia falou que tirou eles do império das trevas, inclusive lá no apóstolo Paulo falando disso, salvo engano, em Colossenses, tirou vocês do império das trevas. Então ele chamou as trevas de luz. E ele usou as palavras que o Eterno usou para a terra prometida. Foi um insulto muito grande. Mesmo que você fala chamar o inferno de céu. Engraçado, você falando isso aí, eu viajei nas pessoas falam quando eu A palavra faz isso. Vocês é doido, vocês têm de tudo aqui, vocês criaram um império, um patrimônio bom, agora vocês vão lá no meio do mato. Você viu como é que a palavra joga a gente de reflexo da vida prática o tempo todo? Dá para refletir. Igualzinho. E se você passar a dificuldade que eles estavam passando, entre aspas, algumas vezes, porque era para provar, né? Dificuldade, é fácil acontecer isso. Aí, tá vendo? Falei que vocês iam passar. A gente vê isso o tempo todo. A Bíblia te observando, tanto que ela é dimensional, né? Ela é atemporal. As coisas do evento se repetem da mesma maneira, só troca cortina o cenário, mas é o mesmo assunto. É a mesma fala, a mesma blasfêmia, a mesma revolta. É tudo a mesma coisa. O negócio Solomão fala, não há nada novo, tudo é repetição. Basta ser o quê? Estar com o coração aberto e atento aos ouvidos para observar a palavra, para ver acontecendo. A cegueira não te toma conta. Coração duro, você não vê nada. Então, contudo, nisso, de tudo que eu observei nesse texto, até aí Esse aí foi mais. e está bem. Não é que está escondido, se a gente não meditar bem, a gente não vê.
Ele falou uma coisa tão terrível e na leitura passa despercebido. E foi pesado o que ele falou. Imagina para o Eterno ouvir isso. Ele está chamando Egito do que eu chamei de. E trocou, né? Ele inverteu. O país todo pagão. Todo pagão escravizou eles e eles passam. Mas o que falou aí é o que está acontecendo hoje em dia, porque às vezes a gente passa no Brasil, você, não, mas está bom demais, velho. Não, antigamente estava ruim com o Bolsonaro, agora está bom. Aí, outro dia eu falei com a menina, ela falou assim, não estou achando que está ruim, não, você está achando? Eu falei, estou. Não, para mim está melhor que antes. É igual, por exemplo, depende do ponto de vista, as pessoas se perdem, né? Muita coisa no passado, o povo acha que hoje é muito melhor, né? E só que a gente vê a ruína, a decadência do ser humano quando o tempo vai passando. Mas tem pessoas, não, hoje é que é bom, nós temos celular, nós temos isso, nós temos tudo. Você vê que a analogia é a mesma com o Egito. Ver a Grécia, muita gente achou bom, dominação grega, tem medicina, tem atletismo, tem tudo. Depende do quão espiritual a pessoa está, ele vê coisa boa mesmo. A gente fala, amanhã ou depois a gente está praticando isso aí e nem está vendo. Porque é perigoso, o tempo todo tem laço. A gente mesmo cria laço porque o nosso coração é enganoso. Né? É isso. Os gregos mesmo criaram um esporte que todo mundo gosta, agora tem que adaptar a modernidade, que vira uma bagunça. Para você igualar o negócio. É uma cortina de fumaça. Só por causa que criou o conteúdo, agora todo mundo gosta de conteúdo. E agora tem que nivelar tudo, que é a dificuldade que tem. Eu chamo isso de cortina de fumaça. É aquilo que é colocado para tirar o foco, né? Para você não ver a verdade, não ver o que o Eterno quer. Então esses atrativos aí, eles te tomam o tempo todo. Até na hora de praticar tá dando problema. O negócio lá da mulher estando infiltrado no esporte, agora tá dando problema demais. Ele põe pinguim de maldade em tudo. Aí agora eu brigo com você porque eu não concordo com isso. Meu time perdeu o seu negócio. Aí você já fala o quê? Do fruto, né? Do fruto. Você olha a árvore assim, ela é bonita, quando você vê o fruto está podre. O que produz de resultado é o que hoje eles falam que o que o ser humano mais gosta é aquilo que está imbecilizando mais ele. E eles venderem isso com um benefício enorme, que esporte mexe com a saúde, entretém o povo. Você percebe que o dom dele de ser um vendedor é terrível, porque faz daquilo que é podre ficar bonito, atrativo aos olhos e vende bastante. Um vendedor de alta qualidade. E a cada dia ele quer mostrar mais que você vê que no esporte, eu estava reparando, todo mundo comentando, nossa, as mulheres destacaram, não sei o quê, e cada vez mais o homem fica sendo, fica debaixo do pé, né, da mulher, porque todo mundo hoje em dia falou das Olimpíadas, que a maioria foi mulher. Então, eles estão querendo colocar elas no pedestal. Às vezes a gente também vê, mas não, está destacando e tal. A gente vê que não é isso que quer, porque nas igrejas está vendo isso também. Que hoje em dia, mais mulher que fica pregando e tudo, e nós tudo sentados olhando. E não há nada novo, há algo que se inflama, né? Quem lembra de uma novela que passou, A Guerra do Sexo? Era isso, colocar a mulher e o homem para se confrontar e competir. Isso tudo ele mostra claramente que ele está quebrando a ordem do Eterno que foi dada lá no Éden, quebrando as claras. E se você retomar a consciência e falar sobre isso, parece que você viu e quer falar, você é tido como uma ameaça, como alguém que... Aí os adjetivos que eu não quero nem falar, que eu já estou meio birra desses adjetivos, eles vão chovendo sobre você à vontade. E as igrejas estão achando que está fora, mas estão abraçando. Tem nada de submissão, tem a ver com predominância dele, é um concurso público que tem que se destacar e passar na frente, e é isso mesmo. O que a outra quis falar, passar na frente, é isso que tem que fazer. Consciente ou inconscientemente se faz isso. Mais alguma coisa?
Então eu retorno para o Gabriel Henrique,